Salve, alunos de transmissão de calor, aqui quem fala é o professor Gabriel. Estamos mais uma vez por uma videoaula de Fundamentos da Transmissão de Calor. Até a presente data, vocês discutiram, na grande maioria dos exercícios, problemas que diziam respeito a estudar condições em regime permanente. Então, absolutamente nada podia variar no tempo, mas sim tudo estava variando única e exclusivamente no espaço. No dia de hoje, a gente vai remover essa hipótese e nós vamos estudar justamente problemas transientes. Foi realmente difícil, no início do curso, se acostumar com a ideia de regime permanente. Isso porque grande parte do que a gente faz ao longo do dia a dia, do ponto de vista de transferência de calor, não é um processo permanente. Quando você, por exemplo, tem uma grande panela e enche ela de água e quer fazer o aquecimento dessa água. Então você pega essa panela, coloca no fogão, acende a boca do fogão, liga o micro-ondas, seja lá o que você fizer, e à medida com que o tempo vai passando, o elemento ganha mais energia do que perde, ou seja, está fazendo um processo de aquecimento, e o resultado prático é que a sua temperatura vai aumentando com o tempo. Se você continuar fornecendo essa quantidade de energia, o resultado prático é que essa substância provavelmente vai começar a fazer um processo de mudança de fase, no caso da água. E ainda assim, durante a mudança de fase, a gente está fazendo um processo transiente, porque uma parte da água no estado líquido vira vapor de água e sai pela parte superior da panela, e o resultado é que o nível da água vai começar a diminuir em função do tempo. Ambos são processos transientes. Ou então, por exemplo, quando você pega e abre a geladeira e tira algum elemento gelado e coloca em cima da pia, como um meio externo tem temperatura maior do que a da geladeira, o resultado disso é que ela vai começar a ganhar energia e ele vai pegar e usar essa energia para aumentar a sua temperatura. O caso da geladeira pode ser usado de forma contrária também. Você pode pegar um elemento aquecido e jogá-la dentro da geladeira e o resultado é que aquela energia a energia térmica que o corpo tinha acumulada, ela vai começar a ser perdida em função do tempo. A gente gosta muito de estudar problemas transientes porque está muito relacionado com o nosso dia a dia. E as nossas aplicações são inúmeras para as condições de problema transiente. Só que, qual que é a grande dificuldade de estudar problemas transientes? É que as temperaturas dos corpos, de um modo geral, elas vão ser função do espaço e do tempo. Então a solução dos problemas de uma maneira muito geral, ela vai ser um pouco mais complicada se eu quiser ser extremamente rigoroso do ponto de vista físico. Então vamos pensar num probleminha realista, tá? O que vai acontecer? Imagina que você tem uma esfera de borracha. Uma esfera de borracha da ordem de 9 centímetros de diâmetro. Ah, professor, o que seria 9 centímetros de diâmetro? Pega uma escalinha aí, ó, e dá uma olhada nos 9 centímetros para ficar na memória o que seria isso. Mas se você não tiver nenhuma escala aí perto, se a sua mão for relativamente grande, o seu punho fechado deve ter aí mais ou menos uns 9 centímetros de diâmetro. Então, um punho fechado, na média, daria para a gente imaginar que seria a nossa esferinha maciça de borracha. E o que eu vou fazer para discutir isso com vocês? Simples. Vou pegar essa esferinha, vou jogá-la dentro de um forno e vou esperar até que todos os pontos dessa esfera entrem em equilíbrio com o meio que está também a 150 graus Celsius. Como resultado disso, se eu pegar essa esfera em qualquer parte dela, dentro dela, em qualquer coordenada radial ou qualquer coordenada que eu quiser dela, a temperatura vai ser supostamente a mesma. E eu vou imaginar que eu vou retirar essa esfera rapidamente e vou submetê-la a um meio que tem temperatura menor do que 150 graus Celsius. Por exemplo, 20 graus Celsius. E o resultado prático é que ela vai começar a perder energia para o meio. Só que olha o que vai acontecer. Se transcorrer meio segundo, a temperatura dessa esfera ela vai mudar no espaço e cada ponto do raio da esfera está mudando no tempo. Ah, professor, e se passarem mais meio segundo, ou seja, estamos num instante t igual a 1 segundo, mais energia que ela tinha acumulada na forma de calor está sendo dissipado. Só que o que está acontecendo? Por que eu estou vendo a temperatura variar no espaço e no tempo?
Porque eu tenho uma dificuldade na transferência de calor por condução. Essa dificuldade a gente chama de resistência. E a resistência à condução vai ser responsável por fazer com que eu tenha a variação de temperaturas no espaço. Se eu for evoluindo ao longo do tempo, conforme vocês estão vendo aí na animação, a temperatura vai mudando no espaço e no tempo simultaneamente. Estudar problemas com esse grau de complexidade exige um tratamento matemático muito complicado, de modo que a gente vai tentar simplificar um pouco esse problema. Vamos tentar estudar uma condição mais simples, e essa condição é chamada de sistema com resistência interna à condução desprezível. Nome grande, parece complicado, mas não é. É uma baita simplificação. Essa simplificação considera que a temperatura do corpo ela é função só do tempo e não do espaço. Quando isso pode acontecer? Quando normalmente a gente trabalha com corpos extremamente pequenos ou elementos de condutividade térmica extremamente alta. E isso vai resolver o que para a gente? O problema da variação da temperatura com o espaço. No caso da esfera de borracha, a gente partiu de uma condição onde a temperatura de qualquer ponto dentro desse corpo era igual a, por exemplo, 150 graus Celsius. Se eu aplico a ideia de sistema com resistência interna à condução desprezível, é como se a mudança de temperatura que acontece numa coordenada da peça seja replicada para qualquer outro ponto dentro da peça de uma maneira praticamente instantânea. Isso significa dizer que se a temperatura da borda do corpo cair, era 150, e cair para 140 graus Celsius, todos os outros pontos dentro da peça vão cair com a temperatura na mesma proporção, diminuir sua temperatura na mesma proporção. Ou seja, esse daqui seria nosso instante de tempo, T0. Se eu marchar por um instante depois, nós vamos parar por uma próxima situação, que seria um instante de tempo T1, e aqui eu teria um novo valor. Então é como se, nesse caso, a temperatura só está variando com o tempo e no espaço ela não está mais mudando. E isso significa que nós estamos trabalhando com um sistema que possui resistência interna à condução desprezível. Agora a pergunta é, quando isso vai acontecer? Normalmente, quando eu trabalho com corpos bem pequenos ou o elemento tem condutividade térmica astronômica. A rigor, isso fisicamente é impossível. Por menor que seja o efeito da condução, ela sempre vai existir, tá legal? Mas é uma hipótese matemática que eu estou aplicando no problema. Agora resta saber quando é que eu vou poder fazer uso dessa simplificação. E a resposta é experimento. Existe um adimensional chamado de número de Biot. E o número de Biot ele vai me contar quando o sistema possui resistência interna à condução desprezível ou não. Aí você fala, poxa, mas de onde surgiu a ideia desse limite do número de Biot? Do mesmo jeito que vocês usam um limite para Reynolds. Veio de um experimento. Como você sabe que para Reynolds menor que 2000 é laminar? Simples, você foi lá e fez um experimento e constatou, olha, quando esse adimensional é menor que 2000, eu tenho uma condição de escoamento laminar. E aqui para transmissão de calor, a ideia é essencialmente a mesma. Só que, obviamente, o experimento mede grandezas completamente diferentes. Então a gente sabe que se esse número de Biot for menor do que 0,1, o nosso sistema pode ser considerado um sistema que possui resistência interna à condução desprezível. Ou seja, a temperatura do corpo que eu estudo, ela é função só do tempo e não é mais função do espaço. Ou seja, se eu pegar a caneta e calcular para essa caneta o número de Biot der menor que 0,1, isso significa que se eu sei a temperatura na ponta da caneta e ela é 50 graus Celsius, todos os outros pontos dentro da caneta têm temperatura exatamente igual a 50 graus Celsius. Se passar 1 milissegundo e a temperatura da ponta da caneta for para 40 graus Celsius, a temperatura de todos os outros pontos dentro desse corpo estará a 40 graus Celsius. E quando isso vai acontecer?
se esse adimensional chamado de número de Biot for inferior a 0,1. Se você está sentindo um pouco de dificuldade para entender essa ideia física do número de Biot, recomendo que vocês deem uma olhadinha no livro-texto. E no livro do Senji tem um exemplo muito legal que ele faz uma analogia com barcos e carros. E aí você dá uma olhadinha que vale como uma pesquisa adicional. Mas como eu calculo esse número de Biot? Esse número de Biot ele é calculado como sendo o H, o coeficiente de transferência de calor por convecção, o K é a condutividade térmica do sólido, e esse LC é um comprimento característico. Muito cuidado no cálculo desse LC. Esse LC ele é volume do elemento que está mudando a sua temperatura sobre a área de transferência de calor. Se eu usar como exemplo a minha canetinha aqui, para qualquer condição que eu calcular o volume desse cara, isso aqui sempre vai dar a mesma coisa. Agora, cuidado, porque a área de transferência de calor ela é particular de cada condição específica. O que eu estou tentando dizer para você é que o volume desse corpo não vai mudar, faço o que eu quiser fazer, imaginando que ele não esteja perdendo nem ganhando massa. Mas a área de transferência de calor, cada problema vai ter o seu. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneta e arremessar, a área de troca de calor vai ser a área lateral, mais a área da ponta, mais a área do fundo, imaginando que isso aqui fosse um cilindro perfeito. Se eu pegar esse corpo e colocar metade dele num substrato que é um isolante perfeito, eu só vou ter metade da área de transferência de calor que eu tinha antes. Então nota, as duas situações têm o mesmo volume. O que está mudando? A área de transferência de calor. Ah, já ia quase me esquecendo. Na condição do cálculo do número de Biot, a gente não está considerando o efeito da radiação. Se você quiser incluir o efeito da radiação para o cálculo do número de Biot, ele vai ter que ser incluído naquele negócio que era chamado de coeficiente combinado, tá? Que era o nosso H combinado. Que ele era o coeficiente da convecção mais o coeficiente da radiação. Era o jeito que a gente tinha para levar em consideração os efeitos da radiação, se não quisesse calcular esse negócio de uma forma direta, tá? Então, no lugar desse H que está aqui na expressão, você pode substituir ele pelo H combinado, alternativamente, se quiser usar a condição da existência da radiação. Uma vez que a gente já tem a ideia de um problema, o que significa um sistema possuir resistência interna à condição desprezível, em engenharia a gente está sempre interessado em fazer determinações. Por exemplo, quanto tempo demora para a temperatura desse corpo atingir 50 graus? Ou se eu pegar esse corpo a 50 e arremessar ele num balde de água, quanto tempo ele demora para ter sua temperatura próxima da temperatura da água? Isso são informações normalmente relevantes. Então eu preciso de um modelo matemático que seja válido para calcular variação de temperatura com o tempo. E eu vou partir de um monte de hipóteses. Pelo amor de Deus, se qualquer hipótese que eu usar aqui falhar na solução dos seus problemas, você vai ter que voltar no balanço de energia e refazer uma nova expressão. Esse daqui seria o modelo matemático clássico para problemas transientes para um sistema que pode ser considerado de resistência interna à condução desprezível. Então vamos começar a pensar nesse modelo matemático. Então eu vou partir do pressuposto que a gente tenha um corpo sólido em uma determinada condição de temperatura homogênea e constante. Então ele está em equilíbrio, supostamente. Um corpo sólido qualquer, tá legal? Qualquer forma que você quiser pensar, sonhar, você pode usar. Eu estou usando essa forma genérica aí. Eu vou imaginar que esse corpo sólido esteja transferindo calor para um meio que é um fluido. Então vai ter transferência de calor por convecção. Já como primeira hipótese, eu vou imaginar que esse corpo sólido está num meio que ele é relativamente grande. E se esse meio ganhar ou perder energia do sólido, ele não vai mudar suas condições ao longe. Isso significa dizer que eu estou imaginando que a temperatura do fluido externo não esteja se alterando com o tempo. E outra condição que eu vou supor também é que o coeficiente de troca de calor por convecção ele também se mantenha de forma invariável no tempo. E isso é mentira. Grande parte dos processos transientes,
o coeficiente de transferência de calor por convecção, ele é função da temperatura, e se a temperatura muda, possivelmente ele também está mudando. Mas a gente vai imaginar que isso não está acontecendo. Então, duas hipóteses. Nós também vamos imaginar que se você tiver que calcular qualquer propriedade termofísica, seja calor específico, condutividade térmica, qualquer propriedade desse corpo sólido não está sendo modificada com o tempo nem com a temperatura. Ou seja, o sólido tem propriedades constantes. Nós também vamos imaginar que não haja troca de calor significativa com nenhuma vizinhança externa. Ah, professor, você está simplificando a radiação? Sim. Se você quiser considerar a radiação, você vai ter que jogar ele dentro do coeficiente combinado e usar a mesma expressão supostamente. Mas a rigor, eu estou matando os efeitos da radiação, ou seja, não vai ter radiação térmica. Nós vamos imaginar que se esse sólido ganhar ou perder energia, ele vai aumentar ou diminuir a sua temperatura. Aí você fala assim, poxa, mas existe uma condição onde isso não acontece? Numa condição onde ele muda de fase. Num processo de mudança de fase, até que ele realize a completa mudança de fase, a sua temperatura se mantém constante. E aí não tem sentido achar uma equação para variação de temperatura com o tempo de uma variável que é constante no tempo. Então eu estou imaginando que esse corpo sólido não possa mudar de fase. Nós vamos imaginar que esse sólido ele não esteja submetido a nenhuma outra condição que propicie para ele geração interna de calor, ou seja, uma reação química, uma reação nuclear ou a passagem de uma corrente elétrica, por exemplo. E por fim, que você, para esse sólido, tenha calculado o número de Biot e ele tenha dado menor do que 0,1. Portanto, ele possui resistência interna à condução desprezível, SRICD, que é o acrônimo que eu estou usando, e a temperatura desse corpo é função só do tempo e não do espaço. Nota, aqui a gente incluiu um total de 7 hipóteses. Se qualquer uma dessas 7 hipóteses falhar, você não vai poder usar a equação que a gente vai chegar no final dessa videoaula. E aí você constrói a sua baseado num balanço de energia. Muito bem, voltando para o meu problema, imaginando que todas essas hipóteses sejam verdade, eu vou pegar esse sólido e vou atribuir, imaginando que o volume desse sólido seja meu volume de controle. E para esse volume de controle, eu vou fazer um balanço de energia. A forma do nosso balanço de energia já é largamente conhecida pelos senhores. Na condição desse problema, eu preciso estabelecer se esse sólido está resfriando ou se ele está sendo aquecido. Eu vou chutar arbitrariamente uma condição, tá bom? Então, por exemplo, eu vou imaginar aqui no contagem inicial dos tempos, no instante inicial, ele vai estar numa temperatura inicial, e essa temperatura inicial é maior do que a temperatura do fluido ao longe. Aplicando as hipóteses que a gente discutiu, não há geração interna de calor e, como a energia só pode chegar ou sair por essa fronteira por convecção e radiação, como a radiação não existe, ela está sendo perdida por convecção única e exclusivamente, então logo eu não tenho entradas de energia. Então do meu balanço de energia vai ficar menos do que eu perdi por convecção é igual ao acumulado. O acumulado diz respeito a como a energia está variando com o tempo dentro desse volume de controle. Por uma peça que não muda de estado, uma pequena variação de energia está associada, energia térmica, obviamente, está associada com uma variação de temperatura e a proporcionalidade é massa vezes o calor específico. É óbvio que se a gente estiver realizando isso num instante de tempo onde a massa não varia e o calor específico não varia, uma variação de energia com o tempo vai estar associada com uma variação de temperatura com o tempo. Então aqui, temperatura variando com o tempo. Substituindo meu termo de acúmulo na expressão, menos QH é igual a m vezes Cp
variação da temperatura com o tempo dentro do volume de controle, é óbvio. Perfeito. E aí, como é que é essa troca de calor por convecção? No caso, eu disse que I, temperatura inicial, é maior que a do fluido, eu estou perdendo energia por convecção, então substituindo a parcela da convecção pela lei de Newton do resfriamento, menos H, área da superfície, ou área de contato entre esse sólido e o fluido, vezes, ou área de transferência de calor, vezes T menos T infinito. Ah, professor, por que você não usou T menos T infinito? Simples, porque T só vale TI se o instante de tempo for zero. À medida com que o tempo vai passando e ele vai perdendo energia, a temperatura desse corpo está diminuindo. E na condição de diminuir, ela é variável. Por isso que eu chamei de T e estou deixando ela como sendo variável. Isso aqui vai ser igual a M vezes CP, variação da temperatura com o tempo. Bom, vamos separar e integrar isso aqui. Vai ficar assim. Para os extremos de integração, aqui eu não estou a fim de resolver constante nenhuma, eu vou fazer ela como uma integral definida. Então, para um instante de tempo 0 segundos, a nossa temperatura é a temperatura inicial. Para um instante de tempo t segundos, a temperatura vai ser a temperatura final. Tá? Agora, olha para cá. De um lado dessa igualdade, H é constante, a massa, o corpo não está ganhando nem perdendo massa, esse corpo sólido. A área ele não está se deformando, aumentando nem diminuindo. E o CP a gente combinou que seria constante. Então isso aqui ó, é tudo um bando de constantes. Sendo um bando de constantes, a integral de TT vai ficar T menos zero. Obviamente a hora que você fizer a distributiva, o zero não interessa para a gente. Então fazendo essa integral, vai ficar menos H vezes A vezes T, M vezes CP. É igual. Agora, do lado de lá, tem dois jeitos de fazer isso. O jeito fácil, e vocês acham esse jeito um tanto quanto irritante, e o jeito trabalhoso. A rigor, eu posso colocar aqui menos T infinito e vai dar o ln bonitinho e resolver. Mas como vocês não gostam de fazer isso, eu posso fazer por substituição, que é algo que vocês estão mais acostumados. Então, por exemplo, eu posso falar que U é igual a T menos T infinito, e eu posso derivar U em relação a T, e T infinito a gente combinou que era uma constante, a derivada de T em relação a T dá 1, então isso aqui vai ser igual a 1, então, portanto, du é igual a dt. Então, substituindo nessa expressão, vai ficar a integral de du sobre u, que dá ln de u. U é ln de t menos t infinito, variando de temperatura inicial menos a temperatura final. Então vai ficar menos h vezes a vezes t, mcp, ln da temperatura final menos T infinito sobre temperatura inicial menos T infinito. Né? Essa expressão me conta como a temperatura do corpo varia em função do tempo. Vai depender do que você quer. Se quiser o tempo, essa função logarítmica ela é razoável. Se você quiser a temperatura, é melhor escrever isso aqui do tipo T final menos T infinito sobre T inicial menos T infinito é igual ao exponencial de menos H a T sobre MCP. Perfeito aqui, ó. Temperatura em função do tempo ou tempo em função... Você usa o que for mais útil em função do problema que você estiver resolvendo. Agora nota, se qualquer coisa daqui de cima falhar, você não chega aqui. Se tiver geração interna de calor, a equação que você vai integrar vai dar completamente outra coisa. Tá? Toma cuidado com isso. Certifique-se de que todas essas hipóteses sejam verdade para que você possa usar essa expressão. Não é só BO menor que 0,1, tá? É BO menor que 0,1 e todas as outras. Bom, além disso, né, quando eu olho para essa expressão, isso aqui é ΔT dividido por ΔT, isso aqui dá um adimensional. Então significa que o que tem do lado de cá também vai dar um adimensional. Só que aqui eu tenho uma combinação de dois adimensionais, não é um só não, tá? Esse HA vezes A
vezes T sobre M vezes CP, ele é um produto de dois adimensionais, que é número de Biot vezes número de Fourier. O número de Biot é o que estava no início do meio desse vídeo, mais ou menos. O número de Fourier ele é uma espécie de contador de tempo para a gente. Tá? Esse número de Fourier é um adimensional temporal, que ele vai ser alfa vezes t sobre LC ao quadrado, o mesmo LC do número de Biot, volume sobre área. E o alfa, para quem não se lembra, ele era chamado de difusividade térmica. A unidade no sistema internacional, metro quadrado por segundo. Difusividade térmica me dava uma relação, só tinha sentido em problemas transientes, ele me dava uma relação da quantidade de energia que estava atravessando o sólido pela quantidade de energia que o sólido pegava para ele no processo. Isso só faz sentido num problema transiente, porque num permanente toda a energia só está atravessando o meio. Agora, num transiente a gente vai acabar usando o alfa. Alfa era definido como K sobre ρ vezes CP. E eu não vou gastar muito tempo do vídeo porque é cansativo, provando que Biot vezes Fourier dá HA vezes TMCP. Você pode fazer isso porque é basicamente mera condição algébrica. Você pode fazer e você vai chegar nessa condição de prova. Isso aqui seria um adimensional para o tempo e esse aqui é um adimensional para a condição de transferência de calor. O produto dos dois, HAM vezes CP. Espero que tenha ficado claro. A ideia era encontrar, por um problema que acontece que o Biot é menor que 0,1, qual é uma equação matemática dada um conjunto de hipóteses para a gente calcular um problema transiente. Tá? Eu vou resolver uma série de exercícios com vocês, algumas onde a equação vai ser válida, algumas onde a equação não vai poder ser usada. Muito obrigado a todos. That's all, folks.